Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para gravar um conteúdo show de bola com um convidado muito especial, um cara assim que eu nem sei como que ele chegou aqui para estar aqui na mesa conversando com a gente. É uma conquista muito grande, tem uma profissão maravilhosa, fotógrafo, e eu tô hoje aqui para conversar com o Fernando Soltelo. E aí, Juliana, tudo bem, irmão? Como é que você tá, meu rei? Tudo certo? Bem, cara, tudo certo. Graças a E, ô Deus. Fernando, pra gente começar, cara, quem é o Fernando? Se apresenta, pessoal, fala um pouquinho sobre Tá, você. legal. Eu aprendi que tem duas formas de você se apresentar, né? Às vezes a gente acaba se definindo pelo que a gente faz, mas eu acho que tão importante quanto ou mais que isso é você se definir pelo que você acredita, né? Então, no geral, você se define muito pelo que você faz. E falar sobre o que você acredita é fundamental. Cara, eu acredito que não existe coincidência. Por exemplo, né, você falou, cara, eu tô com um cara aqui, não sei nem como é que ele tá aqui e tudo mais e tal. E eu penso muito nisso, né? Que todos os caminhos te levam, né, a algumas direções que podem ser muito melhores do que aquelas que você poderia planejar, né? Hoje eu olho para minha vida para trás e fico me perguntando, cara, o que eu tô fazendo aqui? Então eu era de uma cidade muito grande, Rio de Janeiro, tô em Maringá há um ano, e as pessoas sempre me perguntam, cara, mas você largou o Rio de Janeiro, o que você tá fazendo aqui em Maringá? Por que Maringá e tudo mais e tal? E eu vou te dizer que eu não sei, cara. Não sei por que Maringá. Engraçado isso, né? Mas eu penso que no Rio eu tava distraído, sabe? Sabe, distraído. E aqui eu tenho me reencontrado. Então, cara, o Fernando, cara, é um cara que tá buscando, né? Um encontro consigo mesmo, aprender mais sobre o eu, desenvolver uma espiritualidade, né? Crescer enquanto pessoa, ser uma pessoa melhor. E uma coisa que eu falava ontem com a minha esposa, né? Eu quero ser o tipo de pessoa, cara, que melhora todo lugar que eu tiver. Entende? Você chegar e trazer uma coisa boa, positiva. Eu acredito nessas relações de troca entre as pessoas, acredito muito nas pessoas, acredito muito na força da troca. E é isso tudo que eu acredito. Agora o que eu faço, né? Eu construí, cara, uma carreira na fotografia do alto rendimento. Fotografei futebol, esporte durante 20 anos dentro de campos e quadras e também fora dos campos e quadras. E tive Copa do Mundo, Olimpíada, liderei equipes de fotografia por muito tempo e foi uma experiência incrível. Eu fiz isso durante 20 anos. Fundei uma agência que hoje é uma referência e representa o trabalho de outros fotógrafos que também se dedicam à fotografia de futebol e notícia, a GIF, e estou à frente desse projeto já há cerca de 20 anos e me dediquei a essa fotografia durante muito tempo. Agora aqui em Maringá eu me dedico a uma outra fotografia, né, que é a fotografia de retratos, cara. Por quê? Justamente pelo aquilo que eu acredito, nas pessoas, né? Então, assim, pessoas para mim é não existe ainda hoje maior espetáculo do que o homem para o próprio homem. Então, Cara, muito legal. E conversar, trocar ideia é incrível. uma coisa que eu achei muito legal que você falou é sobre como você se define quem você é. E é real. Todo mundo, quando tem essa pergunta, quem é o Fernando? Quem é o Juliano? Primeira coisa você vai, eu sou publicitário. Sim, Eu sou diretor de uma agência. Você se define como o que você faz e não sobre quem de fato você é. Né? Isso é, cara, foi genial o que você falou. Inclusive é um ensinamento pra mim, porque muitas vezes eu tenho essa dificuldade. Quando alguém me pergunta quem eu sou o Julia da Âncora. Eu sou um sou publicitário. publicitário, sou marqueteiro, sou, né? Exatamente. E aí é engraçado como a gente não reflete muito sobre isso, né? Exercitar, cara, quem eu sou? A partir do que eu acredito, entende? No que você acredita? Porque você é uma coleção de experiências, né? Uma pessoa nada mais é do que uma coleção de experiências, né? E essas experiências constroem as suas crenças, né? No que você acredita. Não no nível, mas no nível assim, cara, acredito nisso, acredito nas pessoas, acredito na verdade, acredito na família, acredito em tudo que você acredita. Isso vai formar quem você é. Isso que te dá a tua personalidade. O que você faz é só uma faceta do Julian. O que eu faço é uma faceta do Fernando, entende? Mas eu acho que é muito mais complexo que isso. Só que a gente aprendeu nesse modelo industrial de Uhum. sociedade, né? A se definir pelo que faz, né? Não, eu sou fotógrafo, eu sou publicitário. E acho que, cara, é muito para além disso, né? É um exercício constante de você ficar refletindo. E o eu do hoje não necessariamente é o eu de 5 anos atrás. Porque eu tinha outras crenças, Uhum. acreditava em outras coisas, tinha outros objetivos. Eu tinha outra ideia de quem eu era, né? E o eu da manhã também é outro, né? É, muito provavelmente se alguém te perguntasse quem era você quando você ainda estava morando lá no Rio, a resposta seria Seria diferente. diferente, claro, totalmente. Cara, e nessa busca em
trazer mais humanização, né? Eu acredito, pro teu trabalho e pra tua vida. Como que foi essa migração do Rio, que pô, pra nós é uma cidade que todo mundo quer ir, Sim, sim, né? sim. E como que foi essa migração do Rio pra Maringá? Cara, é história, hein? Então, primeiro de tudo, cara, o Rio de Janeiro é uma cidade incrível, né? E acontece como, né? Primeiro nasce um desejo no meu coração, cara, de me mudar, de mudar. Assim, eu sou um cara movido a resultado e desafio, e não é papo, né? Só ver, né? Pô, tava no Rio, super bem estabelecido, carreira construída, família, amizade, tudo, cara. Morei lá 40 anos, beleza? E aí decidi vir para um lugar do qual eu não tenho referências, eu não tenho família, eu não conheço as pessoas e simplesmente a gente veio por um desejo de movimento, de se desafiar, né, de se provocar. E aí, cara, eu tava no limiar de completar 40 anos, né? A gente já tinha o Arthur, eu e a Michelle, a gente divide a vida junto já há 20 anos. A gente tem o Arthur, que tem 6 anos, que junto com a Alice, assim, são, né? Enfim, tem que falar. E aí eu falei, cara, Michel, a gente precisa se mudar e tudo mais e tal. E o tempo foi passando, o Arthur fez 5 anos e tudo mais e tal. O Arthur foi super planejado. A gente decidiu ter o Arthur, né? E a Alice não, cara. A Alice foi uma feliz surpresa, assim, né? E aí quando a Alice anuncia que vai chegar, a Michelle, né, tá grávida e tal, eu pensei, cara, ou vai ou racha. Porque assim, cara, eu vou ter o segundo filho, vou estar com 40 anos e eu preciso fazer um movimento agora. E tava tudo muito bem, cara. Pensa tudo muito bem. Carreira consolidada, amizade, morando num lugar legal. Cara, perfeito. E eu entendi que assim, o melhor momento para fazer uma mudança e para se movimentar é quando tá tudo bem. Faz sentido? Tá tudo Você vai bem. ter menos desafios, né? Claro. Geralmente a galera espera a bomba explodir, né? Para daí, né, é tentar Sen- desarmar, né? Sente aquele desejo de mudança. Às vezes é mudança de local mesmo, de ir embora para uma outra cidade. Às vezes é uma mudança no trabalho, mas a pessoa espera. Cara, isso é legal. E aí eu falei, cara, a hora é agora. Não vou esperar que as coisas, né, se compliquem ou que eu tenha qualquer dificuldade que possa me amarrar. E a gente começou a pesquisar e assim, vários lugares apontaram para Maringá. E a gente veio para Maringá, literalmente sem conhecer nada, cara, ninguém. Fizemos uma visita técnica, eu chamo assim, né? Foi uma visita. Ficamos 5 dias na cidade, a gente ficou encantado pela cidade. A cidade é muito legal. E aí, quando a gente decidiu vir, Juliano, eu assim, negociei tudo que eu tinha no Rio. Tudo. Eu cheguei aqui em Maringá, com um apartamento alugado pela internet, e não tinha um talher. Nada. Eu tenho foto da minha filha correndo pelada, assim, sabe? Pelo apartamento, sem nada. A gente chegou sem nada. Sem nada. A nossa mudança foi só as roupas que veio numa empresa de transporte, cara. Foi chegando, assim, em semanas, sacou? Cheguei sem nada, cara. Sem nada, sem conhecer ninguém. Você realmente queria um desafio do zero. Do zero, cara. Do zero. Do zero. Teve, cara, uma pessoa que foi muito significativa pra mim, e até uma pessoa em comum, você conhece, a Amanda. E como é que são as coisas, né? Assim, é sempre importante, porque eu gosto tanto das pessoas, eu falei disso, né, no que eu acredito nas pessoas, né? Como as pessoas são importantes nas nossas vidas e a gente não percebe. Quando você faz um recap, e aí você vai ver também que eu falei que eu não acredito em coincidência, porque você vai fazer um recap, cara, você vai começar a olhar como cada ponto se liga, como tudo é interconectado. Vou te dar um exemplo. Eu queria vir para Maringá. Comecei a procurar o Airbnb. Procurei Airbnb daqui, dali. Mandei mensagem para vários contando qual era o meu propósito. Ó, quero ir na cidade, conhecer a cidade e tal, não sei o quê. E um dos Airbnbs que não pôde me receber, que não tinha data, a pessoa falou assim, cara, curioso, semana passada eu recebi uma família que era do Rio, e que também quer vir para Maringá. Eu falei, sério, você me conecta com ele? Tá, vou pedir licença, se ele me permitir passar o contato, falei com o rapaz. Comecei a falar com o rapaz e tal, ele falou de Maringá, falou muito bem, falou assim, cara, eu vou te dar o contato de uma menina que trabalha com imóvel em Maringá. Fala com ela que ela é excelente. Quem é que me deu o contato? Amanda. Entende como é que é a coisa? Cara, eu podia ter entrado em contato com vários Airbnb. Vários. Dentre eles, eu entrei um justamente que tinha uma família que era do Rio, que veio para Maringá, que me conectou com a Amanda, que é a Amanda que escolheu o apartamento para mim pela internet. E foi a primeira pessoa que eu conheci efetivamente em Maringá. Que loucura. E, cara, como é realmente os pontos interligados e como que não existe coincidência? Porque se a gente for analisar, né, o pessoal não conhece a Amanda, mas ela trabalha no mercado imobiliário vendendo.
Exatamente. Ela nem teria o compromisso de, Não, pô, zero. vou ajeitar um apartamento pro Fernando, né? Zero. Cara, e E detalhe. vendendo consórcio imobiliário ainda. Ela nem Não, vende casa, né? Ó, e detalhe, eu vim pra cá, ela me recebeu, ficou 5 dias comigo na visita técnica. Hoje a gente tem uma construção, né, de relacionamento e amizade com ela, o esposo dela, a família dela, que são muito queridos. Mas assim, ela brinca assim, cara, você foi o cliente mais difícil pra mim, que nós você não gostava de imóvel nenhum. Então, assim, não comprei nada com ela, só que a gente teve, sabe, uma sintonia muito legal. E aí, de novo, poderia ter conhecido vários corretores aqui na cidade. Mas foi exatamente a Amanda. E a gente construiu uma amizade, frequenta a minha casa hoje aqui em Maringá e tudo mais e tal. E ela que escolheu o apartamento pra mim. Que loucura, cara. Muito legal. E você chegou em Maringá, mas a gente tem que frisar, né, o Fernando do Rio de Janeiro aqui, para contextualizar um pouquinho o pessoal. Eu tô com uma colinha aqui e eu vou te perguntar algumas Tá. coisas sobre o Fernando do Rio de Janeiro. Parece até que é outro, né? É, não, mas era outro. É outro, né? Cara, ó, assim, ó, eu mudei muito aqui. Eu mudei muito pra melhor. E assim, e aí são coisas que você vê assim, né? Você ouve falar e tal. E aí eu acho que tem muito, de forma muito pejorativa, as pessoas falam de autoajuda, de coach, etc. Existem livros e livros, existem profissionais e profissionais, né? E a gente acaba sempre, né, colocando tudo de repente, né, no mesmo balaio, uniformizando tudo. E assim, cara, as pessoas falavam muito assim, cara, ambiência, ambiência. Você ouve vários coaches falando ambiência. Cara, faz muita, muita, muita diferença. Muita diferença. Muda o ser humano, o Muda. local onde ele tá. O local que você tá e as pessoas que você convive. Muda, assim, bizarramente mesmo. Mas muda demais, né? Que legal. E ó, falando um pouquinho do Fernando do Rio de Janeiro, né? Você cobriu 2 Copas, 2 Olimpíadas e, cara, isso com certeza já foi o sonho ou é o sonho de muito fotógrafo. O que você atribui ao seu sucesso? Cara, o que eu atribuo ao meu sucesso? Eu não queimei etapa. Eu não queimei etapa. Eu cumpri todas as etapas, eu vivi todo o processo, eu paguei todos os pedágios. Pra você ter uma ideia de contexto, né? Parece presunçoso dizer, mas eu não consigo encontrar outra maneira de explicar isso. Mas parece que a fotografia me escolheu, beleza? Por quê, cara? Eu trabalhava numa instituição de ensino, tá? E lá havia um curso de fotografia, mas eu trabalhava na contabilidade. Cara, eu não tenho fotógrafos na família, eu não consumia arte, eu não era o cara que ficava na frente ou atrás da câmera sempre, eu não gosto de sair em foto. Então, assim, cara, não tinha relação nenhuma com a fotografia, beleza? E surgiu uma oportunidade de fazer um curso, né? E eu pensei, cara, já que eu trabalho nessa instituição de ensino, vou pegar os finais de semana e vou, né, desenvolver algo que eu possa ter uma renda extra no final de semana. E eu olhei pra fotografia, cara, super fácil, né? Vai lá, final de semana, tá fazendo nada, faz umas fotos. A minha ideia era essa, entende? E aí, quando eu fui me matricular no curso de fotografia básica, eu encontrei uma professora. E aí eu cuidava do contas a pagar e fazia o pagamento de todo mundo. E aí quando eu encontrei, cara, o que você tá fazendo aí e tal? Eu falei, cara, eu vou fazer um curso de fotografia. Não, então você vai estudar comigo. Eu falei, mas como assim, cara? Não, você vai estudar comigo e tudo mais e tal. Vamos estudar comigo. Eu falei, cara, não, mas eu vim fazer o básico. Cara. Não, começa a assistir de ouvinte, depois a gente vê como é que vai fazer, a gente fala com a direção e tudo mais. Cara, comecei a assistir o curso técnico em fotografia de ouvinte. Beleza? Detestei. Odiei. Cara, 11 meses de curso, cara, eu odiei. Pra você ter ideia, cara, eu cheguei a brigar com essa professora, porque, cara, minhas fotos eram horríveis, cara. Tipo assim, num nível muito ruim, cara. Só que o que aconteceu? Eu acabei ganhando a bolsa de fotografia e eu trabalhava naquela instituição, e aí não seria uma cortesia eu abandonar o curso, que eu recebi a bolsa, trabalhando naquela instituição. Então eu fui carregando aquilo ali, cara, e eu detestei. Eu detestei aquilo ali. Dali, no último mês, eu tive a última matéria. Cara, eu aprendi a revelar, a copiar foto, a fotografar, publicidade. O que você imaginar? Foram 11 meses, estudando de segunda a sexta-feira, cara. De 7 às 10 da noite. Uma faculdade. Só que eu detestando o negócio, cara. Minhas fotos horríveis, cara. O negócio não funcionava. Era um negócio assim, cara, que eu não sei te explicar, cara. Era realmente, sabe aquela coisa que quando você tem que estudar e você não gosta, você vai pra faculdade, pra escola? É a mesma coisa, cara. Eu carreguei aquele piano ali 11 meses. Só que no último mês, cara, eu tive aula de fotojornalismo com uma professora chamada Sandra Moraes. Ela era repórter fotográfico
de um jornal popular do Rio de Janeiro, que era aqueles jornais assim, sangrentos, sabe? De uma década de 90, que tinha aqueles jornais populares e tal. E aí, na primeira aula dela, cara, ela botou em cima da mesa, eu lembro como se fosse agora, cara. Uma foto de política, uma foto de futebol, uma foto de operação policial, uma foto de moda. E eu olhei e falei, porra, legal. Gostei disso. E ali, cara, virou uma chave. Aquilo ali eu gostei, cara. Aquilo ali eu gostei. E aí, de alguma maneira, o bichinho da fotografia me mordeu. E eu decidi que ia ser fotógrafo, cara. Mas eu botei na minha cabeça assim, cara, eu vou ser fotógrafo. Mas assim, afirmativamente. Eu comecei a consumir fotografia, comecei a pensar como fotógrafo, comecei a andar como fotógrafo. Eu buscava aquilo ali 24 horas. Aí bolei um plano. Qual foi o meu plano? Eu falei, cara, vou ser fotógrafo. Vou ser fotógrafo. Ponto. E aí, cara, existe uma coisa que é muito curiosa, que talvez você conheça, chamado efeito Dunning-Kruger. Você conhece? Não, nunca ouvi Que falar. diz o seguinte, ó. Imagina um vértice, beleza? Nessa linha vertical, você tem a experiência, beleza? E nessa linha horizontal, você tem o conhecimento, beleza? Então, você começa zero, média e expertise, né? E o que acontece? Quando você não sabe nada de um tema, teu crescimento é muito exponencial. Você sai do nada, conhecimento nenhum, para algum conhecimento. E o que acontece nesse vértice? Cara, você alcança ali, né, um nível de experiência e fala, cara, já domino o assunto. Eu já sei sobre isso. E o que acontece logo em seguida? Você começa a perceber que as coisas exigem mais profundidade, que tem mais camadas, que existe mais complexidade. E aí você tem uma queda drástica que você entra onde? Na média. E muita gente vai ficar aqui. Muita gente vai ficar aqui na média. Não consegue sair. E aí quando você chega nessa média, você entende de todas essas necessidades e você tem o conhecimento assim, cara, não sei nada. Acreditei que sabia, acreditei que tinha conhecimento, acreditei que era dominava, não sei nada. Aí você busca mais conhecimento para acessar essas camadas e aí você se torna expert. E aí foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, assim, eu acreditei assim, não, eu tô pronto, cara, agora, né? O meu plano, né? Vou ser fotógrafo. Agora já sei tudo, cara. E aí eu pedi demissão desse emprego, consegui um acordo e pensei, cara, como é rescisão e o seguro-desemprego, 6 meses, cara, vou estar voando na fotografia, cara. Voando, cara, óbvio que não. Óbvio que não. Óbvio que não. Eu tenho um grande amigo, cara. O nome dele é Fábio Castro. Lá no Rio de Janeiro e tal. A gente foi sócio durante muitos anos. E aí, de novo, as pessoas, né? Sempre as pessoas, cara. E eu comentava muito com ele, a gente conversava muito, né? E eu, naquela empolgação de ser fotógrafo, cara, isso, aquilo, sempre conversando com ele. E um dia, despretensiosamente, ele me perguntou, cara, o que você precisa pra ser fotógrafo? Eu falei, cara, tem que comprar equipamento X, Y, Z e tudo mais e tal, não sei o quê. O cara passou algumas semanas, cara, tava em casa, lembro como fosse agora. Ele chegou na minha casa com a caixa, uma bolsa, e falou assim, cara, você não quer ser fotógrafo? Cara, quero. Ele falou assim, cara, eu acredito que eu não fui jogador de futebol porque minha mãe não podia me dar uma chuteira, não podia treinar, mas tudo que eu queria era ser jogador de futebol. Cara, vai ser fotógrafo. Me deu uma câmera, Canon 10D, era a câmera assim, top de linha da época. Cara, Top, que juro pra você. loucura! Que Juro pra você. loucura! Juro pra você. Então, assim, aí meu plano, né? Fiz o curso de fotografia, detestei fotografia. Você é um imã de boas coincidências, cara. Eu vou andar mais com você. Cara, não existem coincidências, né? Eu acredito que eu sou guardado e cuidado, né? E conduzido já por muito tempo e sou muito grato a isso, né? Acho que, enfim, cara, Jesus é um cara incrível, assim, que tem me guardado, me cuidado, me conduzido, enfim. De maneira que, mesmo se eu tivesse planejado, e hoje eu falo assim para as pessoas que são muito ansiosas, né? E eu sou muito ansioso, eu falo assim, cara, para pra pensar, olha a tua vida, faz um recap da tua vida. Você conseguiria planejar ela da maneira que ela é hoje? Nem na tua maior capacidade imaginativa, entendeu? Tudo que é de bom que aconteceu, claro que vão acontecer coisas difíceis, mas você não conseguiria. Por exemplo, cara, eu jamais imaginaria o rosto do Arthur como é. O jeito da Alice como é, entendeu? Eu não teria essa capacidade, é muito perfeito. Então, quando você é guardado e conduzido, cara, e você entende que, né, que é um... Cara, só vai acontecer o melhor. Isso aí é óbvio. Isso aí não tenha dúvida, cara. É um negócio assim... É ter essa certeza, né? E aí, voltando, né? Então, assim, fiz o curso de fotografia, detestei, porque não tinha talento algum para isso, aptidão. Também não acredito em talento. E vou falar disso um pouco mais na frente, lá você vai entender qual é a confusão que as pessoas fazem com talento, e isso é um bloqueio que todo mundo tem. Então, Talento, dom, né? Dom, a pessoa nasceu com dom pra isso. Esquece, cara. Esquece, não é disso. E aí, cara, fiz o curso de fotografia, detestei, encontrei algo que, né, percebi que eu tinha uma aptidão, eu me identificava com aquilo ali, beleza? Decidi ser fotógrafo, meu plano genial era pegar minha rescisão, pegar fundo de garantia, etc, ser fotógrafo. O Fábio surge, né, me presenteia com o equipamento, e a partir daquele equipamento ali eu tenho uma oportunidade no Jornal dos Esportes, cara.
que foi um jornal impresso no Rio de Janeiro, também circulou no Brasil, muito conhecido, onde vários profissionais passaram por lá e eu fui conseguir um estágio. E como é que eu consigo o estágio, cara? Eu entro em contato com o jornal, ligo pro jornal, e lá tinha o editor de fotografia, seu Jair, um senhor já de muita experiência, e ele era muito caricato, cara, porque ele fala com a voz grossa, rouca, né? Então, assim, era muito engraçado. E eu liguei... Aquela voz de Palermo, né? Então, tipo isso, cara. Só que assim, eu chego lá, cara, eu ligo pro jornal, eu falo, né, pô, tudo bem, meu nome é Fernando, eu tô entrando em contato, tô buscando uma oportunidade como fotógrafo. E ele fala exatamente assim, ih, garoto. Ele fala exatamente isso que eu tô ouvindo ele falar agora, seu Jair. Ih, garoto, não tem não, tá difícil, não sei o quê. Aí eu falei, pô, mas eu queria muita oportunidade e tudo mais e tal, e eu tenho equipamento. Porque eu sabia que equipamento naquela época era muito difícil, né? E eu já tinha uma câmera digital. Eu falei, pô, mas eu tenho um bom equipamento. Ih, rapaz, tem equipamento? Eu falei, tem. Qual é o seu equipamento? Eu falei, eu tenho esse equipamento. Ih, garoto, dá um pulo aqui no jornal. Então, assim, o equipamento, cara, ele me abriu essa possibilidade. E aí eu vou fazer um parêntese. Tem muitos profissionais, né, que não acreditam parte da sua fotografia ao equipamento. E aí você tem que entender o equipamento como uma ferramenta. Né? É claro que você vai fotografar com todos os livros que você leu, todos os filmes que você assistiu, todas as suas experiências. O nome disso é bagagem, isso é intransferível, isso vai estar na tua fotografia. Mas o equipamento é a ferramenta. Se você tem a ferramenta adequada, você está pronto para alcançar o máximo do teu potencial. É o que eu falava bastante pro Matheus, quando ele tava com o computador ruim. Eu falava, cara, você tá indo capinar um lote com enxada cega. Você nunca vai terminar. Você vai ficar lá horas e horas, dias e dias e não vai terminar. Você precisa de um computador bom. Ah, mas é muito caro. Véi, investe. Investimento. Investe. Então é a mesma coisa da câmera, né? Não adianta você ter todo o conhecimento e o teu equipamento não ser capaz de capturar aquilo que você imaginou. Exatamente. Porque o equipamento é a ferramenta que vai fazer. Toda fotografia acontece primeiro na tua cabeça. Né? Para mim, fotografar é um exercício de previsão. Você fotografa todo o tempo para o futuro. Especialmente no esporte. Havia um ditado que funcionava muito bem hoje com a tecnologia, né? Ele se aplica em alguma medida, que dizia o seguinte, né? Quando você fotografa futebol e você vê a bola, você perdeu a foto. Né? Então, quando você fotografa futebol, você vê a bola, você perdeu a foto. Porque você tem que se antecipar ao movimento, entende? Hoje, com as câmeras mirrorless e tudo mais e tal, você até consegue basicamente ver ele em tempo real. Né? Mas assim, o teu tempo de reação tinha que ser antecipado ao movimento. Então, quando você via a bola no quadro, você já perdeu a foto, já foi. O lance já foi. O cara já chutou, o cara já cabeceou, já aconteceu. Entende? Então, assim, fotografar é um exercício de previsão. Então, assim, todo tempo você está um passo à frente. Uma jogada à frente, um lance à frente, um movimento à frente. Todo tempo você tem que estar à frente, o tempo todo. Fotografar é um exercício de previsão. Entende isso? Ainda mais nesse teu caso da fotografia de alta performance, né? Total. Fotografia de futebol, esporte. Se eu não tiver à frente, cara, uma jogada, um movimento é decisivo. O jogo muda. A perspectiva da partida muda. A cobertura muda. A história muda. Tudo muda. Literalmente numa fração, num instante. Né? Recordes são batidos, né? Metas são alcançadas, enfim, cara, né? De forma assim. É muito instantâneo. É muito, 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 muito rápido. E nessa época que você foi pra fotografia... Quando você entrou no jornal, você já foi pra fotografia de esporte? Então, aí que entra as questões, né? Você lembra que eu falo que assim, cara, ao que eu acredito o meu sucesso? Eu cumpri todas as etapas, paguei cada um dos pedágios e eu não queimei nenhuma dessas etapas. Então, quando eu chego no jornal, foi literalmente igual no filme Cidade de Deus. Chego lá no jornal, aí levei uma pasta de portfólio, né, grande, com foto de tudo menos de esporte. Não tinha nada de esporte, sei lá, tinha fotos aleatórias, né? E aí, quando eu chego para mostrar meu portfólio, na hora eu já trouxe o equipamento, garoto, que ele queria ver se eu tinha o equipamento. Aí trouxe. Aí, é perigoso que nem no jornal tinha aquela câmera. Não, nem o jornal tinha câmera, cara. Nem o jornal tinha. E eu falei, não, trouxe, me dá aqui comigo. Ele, não, então tá bom. Aí ele chamou o diretor de redação. E aí, no que ele chama o diretor de redação, ele fala, o garoto aí tem equipamento, quer trabalhar e tal, não sei o quê. Na hora o cara falou, cara, não tem dinheiro não, quiser, vai ficando aí. Lembra do Cidade de Deus, o filme? Senta aí, fica aí. A mesma coisa, vai ficando aí. Cara, nesse vai ficando aí, cara, eu fiquei lá 1 ano fotografando. E aí 1 ano sem salário. 1 ano sem receber R$1. Não tinha dinheiro, cara. Simples assim. Não tinha dinheiro. E aí, você tá pronto pra cumprir uma etapa como essa? Eu fiquei 1 ano lá. E aí meu dinheiro acabou. E aí aqui eu faço, né,
um parênteses importante, que os meus colegas de redação, Gilvan de Souza, Lucila Vilela, Ari Caí, o próprio Jair Mota, o seu Jair, né, o Paulo Sérgio, o Guará, né, eles me subsidiaram, eles me financiavam. Então, assim, eles se juntavam ali, né, cara, e me davam vale transporte, ajudavam com a grana para eu me manter ali no estágio, cara. Me manter no estágio. Eu fiquei um ano ali até ser contratado, fui contratado ganhando salário mínimo, salário de R$200 na época, mas fotografei durante um ano de graça, cara. Um ano de graça. E aí eu era aquele cara assim, ó, o meu horário é de manhã, eu perguntava se eu podia ir de tarde. Eu posso ficar de manhã e de tarde? Acabava o meu horário, eu chegava pro colega e falava assim, cara, eu posso ficar com você pra poder ir no treino contigo? Entende como é que é a etapa, como é que é o pedágio, como é que é o processo? Que nem todo mundo quer viver. Todo mundo hoje quer um atalho do ponto A pro ponto B. Exatamente, isso que eu ia complementar. Hoje em dia está muito difundido, né? Eu vou chegar do ponto A ao B direto. E o cara esquece que, na verdade, a gente está indo do ponto A ao Z e a gente tem que passar no abecedário por completo. Completo. Até é bem similar com o que eu passei na fase de design, porque também foi coincidências que não existem. Um colega de sala, sei lá, na quinta, sexta, não, oitava série, primeiro ano, chegou aquelas escolas de informática que dá curso, aí, nós vamos presentear 2 alunos, os 2 melhores alunos da turma. Eu era, lógico que não era dos melhores, mas eu tinha um colega que era. E ele ganhou, cara, não quero isso aqui não, você quer? Uau! Curso de design gráfico. Gratuito. E você nem tava envolvido com nada disso? Não, nada. Só que na hora brilhou o olho. Na hora eu falei, cara, eu queria isso aí. Por quê? Até então eu não tinha tido computador em casa. Tá. E eu falei, pô, é a minha oportunidade de eu ter acesso a um computador e, pô, entender o que é isso. Porque só via na sala de informática da escola, raramente, e em casa não tinha. E, pô, vou abraçar isso daí. Cheguei em casa, tinha que pagar o material, R$40, eu lembro até hoje. Cara, pra convencer meu pai a pagar R$40 de material do trabalho, hein? Sendo que o curso era tipo R$70, R$80 a mensalidade e já ia ser gratuito. Tá. Só tinha os R$40 da apostila. Convenci meu pai e foi, cara, exatamente o que você falou. Porque no curso, daí a gente tinha as 2 horas de aula e tinha mais um tempo de lan house, que você podia ficar no espaço. E na época eu ficava a tarde inteira. A tarde inteira. Eu poderia ficar 2 horas do curso, mais 2 horas do período de lan house, de uso particular do computador. Eu ficava fácil. Eu coloquei a minha aula para ser às 10 horas da manhã. Justamente daí, você tem a janela de porque tempo. Daí eu ficava das 10 às 11 ao meio-dia pra aula. Aí eu, tipo, corria do outro lado, comia um salgado, voltava e ficava o período do almoço e depois mais as minhas 2 horas. Então, assim, porque eu tava, cara, ansioso pra entender aquilo. Exatamente, cara, o curso virou uma profissão, eu saí de lá com um estágio garantido. Mesma coisa, um estágio não era gratuito. Graças a Deus, porque eu não sei se eu teria topado. Porque desde o início eu era muito capitalista, meu pai fala. Mas passei um período de estágio relativamente ganhando muito pouco. Fiquei todo o período do estágio. E dali, cara, eu já parti para uma agência. Trabalhei em várias agências. Então, a história é muito, muito semelhante, e, assim, cara. Cara, legal, cara. Um exercício que eu convido todo mundo a fazer, cara. É o exercício do recap. Né? Para agora aqui e olha para trás. Vai ligando os pontos, cara. Vai ligando os pontos. E aí, quando você vai ligando os pontos, você vai ver assim, cara, não tem como dar crédito a outra coisa senão algo maior. Não tem como, cara. Não tem como. Você vai conhecendo a turma ali e você vai... Cara, eu escutei uma frase de um amigo, né, que eu encontrei aqui em Maringá e que me recebe como amigo também. A gente tá construindo uma relação muito legal. Que ele disse uma frase que eu adotei pra mim, cara. Eu quero que minha vida seja um labirinto de um caminho só. Sabe? Que massa. Labirinto de um caminho só. Você segue pra direita, uma porta fecha. Segue em frente, pra esquerda, outra porta fecha. Quando você olha, o todo é um labirinto. Você não sabe por onde ir. Mas tem uma condução, entende? É um caminho só. É um labirinto. Você tá olhando no todo. Mas tem uma condução. É um caminho. É bem isso. É total isso. Cara, que legal. Então resumindo, você acredita o teu sucesso a não ter pulado etapa. Não ter pulado etapa. Ter cumprido as etapas. Vivido cada um dos processos, cara. Cada um deles. Cara, e nisso,
Como que foi quando você chegou para fotografia de esportes, né? Você passou por esse período de estágio sem ganhar nada, virou contratado, mas ali você não estava fotografando esporte ainda. Já, o Já? Jornal dos Esportes era um jornal só de esporte. Ah, sim. Então, assim, a minha escola primária de fotografia foi a fotografia de futebol e esporte. Eu comecei na fotografia de futebol e esporte. Em paralelo, eu fotografava outras coisas que é natural de quando você começa a atividade. Você acaba fotografando evento social, Passarinho, qualquer coisa que aparece. Você vai fotografando qualquer coisa, né? O que tá acontecendo, você fotografa. Então, você acaba fotografando evento social, você acaba fotografando outras coisas que não tem nada a ver com o esporte, é pela prática, né? Você acaba fotografando pessoas próximas e tudo mais e tal. Mas a minha escola primária de fotografia foi a fotografia de futebol e esporte. Eu já comecei na fotografia de futebol e esporte. Que é a mais desafiadora de todas. Entre as várias fotografias desafiadoras, muitas são desafiadoras, eu considero uma das mais desafiadoras de todas. E aí existe um ditado dentro da fotografia de futebol e esporte que diz assim, né? Quem fotografa futebol, fotografa qualquer coisa. Porque é muito dinâmico. Lembra que eu falo? Se você vê a bola, você perde a foto, que você tem que estar sempre antecipado, isso cria o que eu, né? Construir uma abordagem muito própria de fotografar, então tem uma maneira, né, de fotografar que eu construí, que eu chamo de comportamento fotográfico, que é uma maneira da qual você domina a técnica de tal forma, né, que ela se torna natural, é quase instintivo, fotografar é quase instintivo. Então você não pensa muito mais na técnica porque ela está tão emulada, você tem domínio dela tão próprio que ela acontece de maneira natural. Da mesma forma que a gente está falando, e eu não penso para gesticular. Eu não penso demais nas palavras, porque é natural, estou falando com propriedade. Quando você tem domínio e propriedade de algo, acontece de maneira fluida. E a mesma coisa com a técnica, entende? Então eu construí isso dessa forma. E a fotografia de futebol foi essa escola para mim. Me deu muita musculatura para fazer várias outras coisas. Então hoje, como profissional de 20 anos, eu transito por várias áreas com muita naturalidade, com muito conforto. Eu consigo fazer outras fotografias com muito conforto, por conta dessa musculatura profissional que a fotografia de futebol e esporte me dá. Dele, né? Tirar o som do seu celular. Então. Aproveita e faz um stories aí, né, cara? Pô, aproveita e faz um. Deixa eu gravar aí, né, que pode cortar, né? Não, pode cortar nada, não. Vamos colocar do jeitinho que tá aqui no não, YouTube. Não. Hoje já é oficial já. Mas, cara, isso é algo que eu acho muito legal da dinâmica do podcast, que foi uma surpresa quando chegou pro Brasil. E, pô, isso faz pouco tempo que difundiu mesmo. Uhum. Eu acho que não faz 3, 4 anos. E surgiu o podcast do jeito que a gente vê hoje. Videocast, né? Videocast. Esse modelo... E, cara, a primeira vez que eu assisti um podcast, eu lembro, faz sei lá, uns 3 anos, porque eu não era daquela galera que já assistiu o Nerdcast, que era o que já tem há sei lá quanto tempo. Eu assistindo assim, o cara, eu vou levantar, vou mijar. E pode isso no YouTube, o cara... Vertical. Numa live? Vídeozão. Numa live, o cara metendo essa, né? Do nada, o cara levantou e largou o convidado, mais o outro co-host. Então, assim, essa dinâmica do podcast eu acho muito legal. A gente tá conversando aqui, parou, o celular tá apitando ali. Não, pera, vamos desligar o celular, vamos fazer um stories. É uma dinâmica muito legal, né, cara? Então, mas é saudável, real, né? É saudável. Fica leve, né? Sabe? Você não tem esse peso, né? A coisa é leve, né? Eu acho que, assim, esse modelo... Agora, é engraçado que eu vou te falar uma coisa sobre mim, né? Já que a gente tá falando um monte de coisa aí. Você sabe, eu sou fotógrafo. E aí você deve imaginar, pô, o Fernando é um cara muito visual. E sou. Mas o meu aprender, ele é todo pelo ouvir, cara. E não pelo ver. Ah, que louco. Que louco isso. E aí você falou do videocast, do podcast e tal, desses diferentes modelos de áudio, vídeo e tudo mais e tal. O que eu mais gosto nos podcasts é de ouvir. E você acredita, cara, que às vezes eu vou fazer exercício só pra ouvir um podcast? Sério? Caramba. Mas até os gravados videocast, você assiste, você só vê o áudio. Eu só tô interessado no áudio. Só vê o áudio o cara tem um poder, tá ligado? Ele vê as ondas. Eu só tô interessado no áudio. Entende? Cara, porque se você parar pra pensar, como não é uma apresentação, sim, todo o conhecimento tá no som. Não tá no visual, entendeu? Então, assim, eu tô ali correndo, tô ali praticando exercício e tô ouvindo. Então, assim, eu prefiro ouvir livro do que ler. Entende? Ouvir pra mim... E aí eu falava até disso hoje, cara. Cara, eu sou fotógrafo, eu sou muito visual. Mas se eu ouvir algo que é relevante, significativo, me imprime, cara. De um jeito, aquilo ali fica impresso em mim, cara. Cara, que louco. Eu tenho que ver... Eu tenho lá no escritório... Tô aqui no computador, tem a TV aqui, eu boto o podcast aqui.
Aí eu tô aqui, tô pescando aqui, nossa, esse cara é louco. Aí você tá, né? Aí, Mas aí se o cara falar algo, é, você tem que parar, é, ver e ouvir pra você assimilar, né? Não, eu não. isso. Eu só ouvi. Se for uma história longa, eu tô aqui, tô ouvindo, tô prestando atenção na história, mas algum fato eu preciso olhar. Você precisa olhar. E eu já tentei ouvir só podcast no Spotify, só o áudio. Cara, me dá uma agonia, porque eu não sei o que os caras estão fazendo. Não, pra Olha mim. que loucura, que louco. Pra mim. E é o que você falou, tipo, o que os caras estão fazendo? Eles estão sentados, um Assim, olhando pra cara do outro. e o mais louco é que meu hábito de consumir podcast vem pelo YouTube e não pelas plataformas de streaming. Então, assim, eu quando vou ouvir o podcast, eu não ouço pelo streaming, eu ouço pelo YouTube. Tipo, sei lá, Deezer, Spotify. Cara, eu não ouço os podcasts lá. Saca? Eu Uhum. ouço pelo YouTube, apesar de não consumir o vídeo. Olha que maluco, né? Pô, que bom, pelo menos você tá monetizando os caras melhor, né? Porque a monetização É. maior é no YouTube. No YouTube, né? Não, mas eu acho que é merecido, né? Então, assim, hoje, cara, eu criando algum tipo de conteúdo e compartilhando minha experiência com pessoas, né, pelas redes sociais, cara, hoje eu dou muito valor, nossa. Eu faço questão lá de dar Aham. um like, de fazer um É comentário, depois que a de gente participar, entende, né? que a Depois gente que a gente entende, entende. né, com quanto de energia e esforço mantendo aquilo ali. É muita coisa, cara. Cara, que legal. Ó, continuando aqui. O que é preciso para um fotógrafo estar apto para participar de eventos de grande porte? Tá. Cara, os eventos de grande porte, ou como a gente chama de eventos de grande demanda, né, cara, eles vão te exigir, primeiro, é um ambiente para profissionais. Então você tem que ser profissional. E aí, quando eu falo profissional, você tem que estar profissional em todos os níveis. Profissional no nível de equipamento, profissional no nível de experiência, profissional no nível de capacidade técnica. Você tem que ser profissional. E aí, para acessar um grande evento, você precisa estar credenciado. E aí, existem algumas maneiras de você se credenciar, alguns caminhos no mercado, né? No geral, por veículos de comunicação. Alguns grandes eventos também oferecem a oportunidade de você se credenciar como freelancer. Só que assim, o número de oportunidades, né, de acesso são menores, entendeu? Mas você precisa ser profissional, né? Você tem que ter em mente, por exemplo, a fotografia de futebol, para o futebol profissional, é feita para profissionais. Não tem espaço para amador. Uhum. Uma fotografia de esporte profissional, como a Olimpíada, é feita para profissionais. Não tem espaço para amador. É claro que o cara que está começando a fotografia, ele está mirando, ele está almejando fotografar o futebol profissional. E muitas vezes a motivação dele começa fora de campo. Ele gosta de futebol, ele acompanha futebol, ele tem o desejo de trabalhar com futebol de alguma maneira e vê na fotografia uma porta de entrada. E é incrível isso. Futebol é um esporte apaixonante, mais apaixonante do mundo. Sem dúvida é uma maneira de você estar envolvido, né? Quando você vê, né, dentro do campo, né, seus ídolos, e você tá diante de um estádio lotado, é foda. Mas ali acaba o glamour, cara. Acabou ali. Entende? São horas a fio, cara. Você vai trabalhar. A ordem natural das coisas é você chegar muito antes do jogo começar e sair muito depois. Entende? Sol, chuva. Entende? A internet ela não funciona, o computador trava, as fotos não descarregam. Entende? É um desafio. Fotografar futebol é foda, literalmente. Cara, legal. E o que você falou sobre ser profissional, né? É algo que a gente vê, eu tenho bastante contato, observo bastante fotógrafo de casamento. Tá. Sempre que eu tô de convidado num casamento, Você já. eu presto atenção na cena e no fotógrafo. Aham. E vejo que, cara, o mercado tá inundado de uma galera que é 100% entusiasta. Sim. Porque o cara não observa. Primeira coisa que eu acho que é o que você falou quando vira natural. Né? Você tá com a câmera aqui, você sabe onde tá tudo. E Sim. você não tira ela pra ficar olhando. Sim. Você tá aqui, você tá configurando ela inteira aqui. Sim. Aí você vê o cara fotografando, a noiva entrando, o cara fotografando. Pô, e esse tempo aqui já foi, né? E ainda mais que casamento ainda tem essa oportunidade, mas pro cara ir pro esporte, não tem esse tempo, né? Você não tem esse tempo. E aí, e é legal você falar disso, porque eu construí uma abordagem para fotografia. O que acontece, cara? Eu fotografava e aí eu sentia que eu não conseguia alcançar o resultado de fotógrafos que eu admirava. E eu olhava para eles, cara, e eu olhava para aquelas fotos, eu admirava aquele trabalho, cara, e não conseguia chegar lá. Assim, eu não vi uma trilha de como chegar naquele resultado, beleza? Até que eu comecei a ter algumas chaves viraram pra mim. Cara, e eu fui muito feliz porque isso acontece de maneira muito natural comigo, tá? Eu sempre acreditei, cara, que eu precisava de pessoas ao meu redor. Então, o que acontecia no jornal? Eu fotografava um treino, um jogo,
E aí eu sentava do lado de um colega, o Gilvan, Lucila, o Guará, e eu falava assim, cara, dá uma criticada nas minhas fotos. Presta atenção. Dá uma criticada nas minhas fotos. Eu não queria reconhecimento, eu queria crítica. Entende? Então eu sempre fui um cara feito a crítica. Porque eu acredito numa frase que eu acho que é de Santo Agostinho, se eu não estiver errado, que diz, né? Sou feito às críticas que me modelam, aos elogios que só me envaidecem. Entende? Então Quando você só acerta, você não aprende. O acerto não dá aprendizado, só o erro. Discordo, cara. Discordo. Sério? Discordo. Existe aprendizado no acerto, porque você aprende como fazer do jeito certo. Você aprendeu. E existe aprendizado no erro. Entende? E aí eu vejo que hoje as pessoas construíram uma ideia, uma crença de que você precisa passar pelo processo de dor, de sofrimento para ter resultado. E não é bem assim. Eu escutei uma frase que define as coisas. Não dá muito trabalho, é o trabalho. Ah. Entende a diferença? Não dá muito trabalho, é o trabalho. Então, assim, quando, cara, você muda a perspectiva, você, cara, entende que não é, sabe... Você não tá sofrendo o pão que o diabo amassou, Não você tá, tá vivendo a perspectiva normal e da mais, vida. cara, e mais, vou dividir outra coisa com você que eu tive uma chave mais recentemente. A gente precisa aprender a diferença entre cansaço e dificuldade. A gente confunde muito cansaço com dificuldade. O que eu quero dizer com isso? Tá cansativo, mas não tá difícil. Você tá tocando a âncora, você tá num baita projeto, pegou uma puta campanha. E aí chega uma hora que você, né, você tá no teu limite. E você vai acreditar o quê? Que você tá cansado, cara. Perdão, você vai acreditar o quê? Que você tá difícil. Cara, você tá difícil, tá difícil, tá difícil. Não, cara, você tá cansado. Difícil é quando você não tem projeto. Difícil quando você tá sem cliente. Difícil quando você tá para fechar as portas. Esse é o difícil. E a gente confunde muito. Dificuldade e cansaço. São coisas bem diferentes, mas que a gente confunde facilmente. Então, quando você entende a diferença de cansaço e dificuldade, aí você muda a maneira de você abordar as questões, saca? E aí, quando tá difícil, o que você faz? Você precisa se esforçar mais, você precisa treinar mais, você precisa desenvolver alguma competência, você precisa desenvolver alguma habilidade. E quando você tá cansado, o que você faz? Simples assim. Só que muitas vezes a gente não se dá esse tempo. Entende? Pela lógica que é construída de que você, se você não sofrer, se não for sofrido, se não for extenuante, se não for, cara, você não tá aprendendo, você não tá vivendo o processo e tal. Cara, vamos deixar o processo mais leve. Calma. Beleza? Às vezes tudo que você precisa é pausar. Né? E aí você vai olhar conhecimentos seculares que diz o quê? Para cada dia basta o seu mal. Como que é? Para cada dia basta o seu mal. Então, assim, cara, deixa hoje ali. Vamos ver como é que é amanhã. Quantas vezes, talvez já deve ter acontecido contigo. Você tava ali no embaraço e tal, a coisa resolvia, cara. Não tinha jeito, você. Cara, amanhã eu resolvo isso aí, deixa. E aí no dia seguinte você vai lá e o negócio estrava. Entende? Tem jeito, cara. Porque a gente. Ó, esforço não é sinônimo de resultado, cara, entende? A lógica tem que ser o contrário. Se eu consigo um bom resultado com menor esforço, incrível. Sim, com certeza. Entende? Então, assim, hoje eu perco muito tempo buscando como ganhar tempo. Entende isso? Eu passo muito tempo pesquisando como é que eu faço de maneira melhor? Como é que eu faço de forma otimizada? Como é que eu otimizo esse processo? Você vê que, assim, os profissionais de alta performance que mais têm resultado, as empresas de alta performance que mais têm resultado, os processos são muito refinados o tempo todo. O tempo todo. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Todo o tempo. Entende? Cara, legal demais, você tá louco. Muito boa a visão. Então, tá. O que é preciso para um fotógrafo estar apto para participar de eventos de grande porte, então, é o cara ser profissional. Tem que ser profissional. Legal. E qual a maior dificuldade que nessa trajetória, em não pular nenhuma etapa, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou nessa trajetória da fotografia de alta performance? Foi a maior dificuldade? Cara, a maior dificuldade foi eu entender que não existe talento, cara. Existe técnica. E eu construí toda a minha fotografia em base da técnica. Então, o que acontece? Quando eu estava no jornal e eu conheci o trabalho de outros profissionais, né, eu comecei a consumir fotografia de nível profissional, eu comecei a admirar o trabalho daqueles caras. Só que eu não conseguia chegar naquele resultado. E olhar para aqueles caras e falar, cara, nossa,
esse cara fotografa demais. Nossa, aquele cara é incrível. Como se aquilo ali fosse algo que, por uma felicidade, ele foi agraciado com aquela capacidade da qual eu não tenho. E aí, cara, eu parei de admirar pra aprender. Entende a diferença? Quando você admira, você coloca o cara numa distância. Quando você tira essa admiração e coloca no lugar o aprendizado, ou seja, você passa a olhar tudo com uma perspectiva crítica, aí eu comecei a me desenvolver. E aí eu comecei a olhar para cada foto e comecei a observar como é que aquilo era feito. Então eu me perguntava assim, cara, que equipamento o cara usou? Qual posicionamento ele poderia estar? Por que ele editou aquela foto daquela maneira? E aí eu comecei a perceber que assim, cara, é técnica, não é talento. Pô, eu tô vendo que esse cara tá usando um recurso de composição que, porra, eu tô tão atropelado ali, cara, que eu esqueço de usar. Eu tô tão preocupado com outras coisas que eu tô ignorando isso. E aí eu construí uma abordagem em torno da fotografia que eu consegui sintetizar várias técnicas, beleza? A ponto de começar a aplicar elas de uma maneira muito natural. Entende? Então, quando, cara, eu tiro o talento de jogada e veja, agora eu vou definir pra você o que é talento, beleza? Talento nada mais é, cara, do que a união de aptidão, algo que você se identifica, que faz sentido pra você, que você se sente apto a fazer, beleza? Com técnica, esforço empreendido de maneira correta. Quer ver um exemplo? Você pode pegar qualquer atleta de alta performance, os maiores. Em que momento você viu o cara falar de talento? Não fala. Não fala. Ele fala, sabe o quê? Ele era o primeiro a chegar na quadra e o último a sair. Ele era o cara que treinava 1000 arremessos. Era o cara que era o primeiro a cumprir cada uma daquelas etapas que tinha no programa de treinamento. Era o cara que sempre se esforçava mais. Era o cara que ia até o final. Era o cara que sabia que ele tinha que ter domínio absoluto de cada um dos atributos, seja daquele movimento, seja daquela jogada, seja das regras do jogo, o que fosse. Ele colocava toda a energia e esforço nele em dominar em absoluta a técnica. Você pode olhar todos os esportistas, cara. Você pode olhar todos os atores que ganharam o Oscar. Legal. Se você for pensar assim, um cara que é um jogador de basquete, a parte da aptidão é ele ser grande, Sim. né? E só, praticamente. Só. O cara tem que ser grande, no Ser mínimo. grande. Essa é a parte que é aptidão. O resto é técnica. O resto é técnica. Agora, é óbvio, né, que vão ter profissionais, né, que vão, cara, desenvolver a técnica ao nível da maestria, né? E aí é quando tem um encontro da aptidão com a técnica. Entende? Aí você consegue o máximo de resultado. E aí, o talento, cara, o que é o talento, no meu entendimento? São as suas experiências individuais. Isso é intransferível. Isso é intransferível. A tua bagagem enquanto pessoa, isso não dá para ensinar, você tem que viver. Entende? Então, quando, cara, você pega toda a técnica e coloca toda a tua energia em dominar ela, o que isso vai te dar? Confiança. Que é fundamental. Se você domina aquele assunto, isso te dá confiança. À medida que te dá confiança, vai te trazer o quê? Naturalidade. Quando te dá naturalidade e você domina aquilo ali, isso te libera a parte o quê? Criativa. Porque você domina aquilo ali, é fluido, sabe? Acontece um flow. Você não está mais preocupado com a parte técnica, você já dominou ela. Beleza? Ela já acontece de maneira natural. É como caminhar, é como dirigir, é como falar. E aí você vai colocar todo o teu espaço, né, que sobra dentro da tua mente só para a parte criativa. E aí, à medida que você domina a técnica, você tem a técnica dominada, e você tem esse espaço criativo, aí você começa a levar a tua fotografia para um outro nível. Entende? Então, o que aconteceu comigo? Eu percebi que havia muito emprego técnico na fotografia e que a inspiração era só uma parte do trabalho. Só a cerejinha. Pontual. E à medida que a inspiração era uma parte do trabalho e ela era pontual, ela era, na verdade, resultado individual da vivência de cada pessoa. Aquilo ali eu não poderia aprender. Mas para todo o resto eu poderia aprender. Então eu coloquei toda a minha energia na técnica. Então qual foi a minha maior dificuldade, cara? Eu acreditar que eu tinha um domínio técnico bastante, quando na verdade eu só acreditava que sabia, né? Que foi como a gente falou lá do Dunning-Kruger, né? Que você sai
do conhecimento nenhum para algum conhecimento e acredita que já sabe tudo e que é um especialista. E aí, à medida que você acessa, né, essa camada, você começa a perceber que tem muitas outras camadas, que aí você ainda precisa conhecê-las. Então, você chega na média, muitas pessoas vão ficar aqui na média e não vão sair da média, né? Até que você toma consciência e fala assim, não, calma aí, cara, eu preciso me dedicar a isso aqui. E aí você vai para o nível de expertise, de maestria. Então, foi isso que aconteceu. O meu maior desafio foi eu entender que, assim, haviam várias profissionais cagando regra, sabe, cara? Você vai falar com o fotógrafo, um fotógrafo faz as fotos não faz a foto com a câmera, ele faz foto com o olhar, né? O fotógrafo mais importante do que o equipamento é a sensibilidade. Eu concordo com tudo isso, cara. Não dá para negar isso, entende? Mas também não dá para negar a técnica. Se você não domina a técnica, se você não tem o equipamento apropriado, cara, o mínimo que vai acontecer é você não alcançar o máximo do seu potencial. Massa. Cara, show de bola, show de bola. E uma outra pergunta aqui. Ainda há mercado para fotografia de esportes? É uma profissão que vai continuar existindo? Cara, essa pergunta é óbvia, né? Cara, o mercado está mudando todo o tempo, né? A gente está vivendo um momento incrível, seja para fotografia ou para diferentes áreas, né? E aquela máxima sempre vai estar válida, né? Sempre vai haver oportunidades para aqueles que estão prontos, né? Isso era uma coisa que eu ia te falar sobre a dificuldade quando você falou do conhecimento. O Rick Chester, que até tem um livro dele ali, fala muito sobre a sorte. O que é a sorte? Sim. Né? Ele fala que a sorte, ela a gente só tem sorte quando a gente está preparado para as oportunidades. Exatamente. Então o preparo vem antes e a sorte é a cerejinha do bolo. É o que você falou, a sorte é a inspiração. A sorte é uma pessoa que aparece e essa parte você não tem domínio. Sim. Mas se você não tá pronto, se você não domina a técnica, não tá preparado, não existe sorte. Sim, sim. Ó, eu gosto de pensar que todos aqueles que estão capacitados, eles entendem que é o preparo e a oportunidade. E todos aqueles de fora que desconhecem, estão ignorantes ao processo ou não te acompanharam, eles vão dizer que é sorte. Um exemplo clássico da sorte por si só agindo e o quanto ela não gera efeito é quem ganha na loteria. Sim. Você pega uma pessoa, ela ganha na loteria. Ela teve a sorte de ganhar uma baita de uma quantia em dinheiro. Mas ela não sabe lidar com dinheiro. Sim. Então, em 3 meses, 6 meses, ela acabou com tudo. A maioria. A grande maioria. Aí, nossa, o cara foi azarado. Ganhou na loteria e perdeu tudo. Não! A sorte ele teve, ele só não teve competência. Não estava preparado, não estava pronto. E você sabe que assim, né? Eu já meditei sobre isso e eu vou falar uma coisa que tem que ter muito cuidado para ser interpretada e eu vou tentar falar com o máximo de cuidado aqui. É mais difícil você gerenciar 1 milhão do que R$1.000. Entende? Sim. Entende? Então, assim, 1 milhão vem junto com os boletos de 1 milhão, vem junto com o risco de 1 milhão. É a coisa que a gente até conversava um dia desse aí do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, grande responsabilidade. Exatamente. É exatamente isso. Se você está gerindo 1 milhão é porque alguma coisa muito grande está acontecendo e, consequentemente, todo o risco é potencializado. Na mesma dimensão, né? Na mesma dimensão. São grandezas proporcionais. Não tem como ser diferente, né? Não tem mais. O cara tá administrando milão, ele provavelmente anda de bicicleta. É difícil, claro. Fura o pneu da bicicleta, é o desafio que ele tem, R$5 para arrumar. O cara tá administrando 1 milhão, ele tá andando com um carro de R$500 mil. Sim. Se ele bater, já fica 30 mil para arrumar. Não, assim, não, totalmente. E mais até do que Os isso. dois estão indo pro serviço ao mesmo tempo, no mesmo lugar, só que o impacto vai ser totalmente aqui. Não, vai ir. Não, ó, aí você vê assim, ó, é mais que isso, tá? Vamos lá. O cara que hoje ele tem, né, uma renda ou um resultado financeiro, né, que menos expressivo, né? Vamos dizer, o cara que recebe 1 salário, 2 salários e tal, ele tem que fazer mágica para sobreviver. Claro que o esforço que esse cara faz é um esforço gigantesco. Mas muitas vezes, cara, o círculo de responsabilidade dele, não vou falar com família, tá? Não vou falar pessoal, mas o círculo de responsabilidade dele se limita a cumprir uma função. Ele tem uma hora para chegar, uma hora para sair. E exercitar lá o que ele está proposto a fazer. Agora, o cara que tem 1 milhão, 2, 5, 10, 15, 20, cara, o círculo desse cara, o nível de compromisso com tantas pessoas, com tantos acordos, em várias camadas, em várias esferas, é gigantesco, cara. Entende? Então, quando o cara fala que é mais fácil administrar R$1.000 do que 1 milhão, é porque
a maneira que esses R$ 1.000 chegam, a maneira que esse 1 milhão chega é muito diferente. É muito diferente. Passa por muitas camadas. Tem muita coisa acontecendo ali. E às vezes a gente olha e vê assim um cara super rico e fala assim, a vida desse cara é fácil. E quantas pessoas não são super ricas e não encontram a felicidade porque, cara, estão soterrados de problemas que vêm junto, né, com uma responsabilidade milionária. Claro que você pode delegar e tudo mais e tal, e é óbvio que você vai fazer isso e tudo mais e tal, mas entende o que eu quero dizer? Que não é... Por isso que E de toda forma, mesmo tendo que delegar, tem não é a honra que eu ia falar, mas tem a glória disso, porque o cara teve que aprender a delegar. Sim. Então também, mesmo ele delegando, continua sendo uma responsabilidade muito grande. E aí E existe se ele tem alguém pra delegar, ele tem o salário dessa pessoa pra pagar. Aí então tem um monte de coisa, entendeu? Mas aí existe um outro desdobramento. E você vai ver, né, ao longo do tempo, que eu sou um cara também feito a frase. Frase eu acho uma coisa incrível. As pessoas acham que frase é uma coisa de para-choque de caminhão, né? Não. Frase sintetiza um conhecimento. Não, agora a frase é corte de podcast. É, também. Mas, ó, frase, cara, é uma coisa que sintetiza e carrega muito conhecimento de maneira resumida. Vou te dar um exemplo. A gente estava falando agora, né? Que o cara, por mais que ele, né, ele esteja delegando e tudo mais e tal, mas existe uma diferença entre delegar e delargar. Saca a frase? Olha o nível de profundidade que tem. Existe uma diferença entre delegar e delargar. Tem muita gente que vê o negócio não funcionar ou acredita que aquela pessoa, né, que está tocando uma área de um projeto, ela não tem aptidão suficiente, ela não é competente o suficiente, mas ela não percebe que ela não delegou, ela delargou. Ela simplesmente falou, toca aí. Um exemplo bobo hoje a gente montando aqui. Né? A gente montando aqui. Isso pra mim já virou prática. Fazem, sei lá, 2 anos que eu faço isso. Sim, sim. Em momentos diferentes, Sim. em projetos diferentes. Mas eu faço isso já automaticamente. Falei pro Matheus, monta o microfone ali pra mim, fazendo um favor. Aí eu cheguei, cara, na hora que eu tava ali, eu olhei e falei, cara, o que você tá fazendo? O braço tava totalmente aleatório, eu tinha delargado. Sim, eu não falei, cara, você vai chegar, você vai encaixar isso aqui, colocar, deixar desse jeito. Você não acompanhou, você Eu delarguei. Só monta aí. Quando eu olhei, tava um... Cara, você vai ver isso direto. Você vai ver isso direto. À vontade. Então, beleza, já. Tem 3 perguntas, cara. O cara já falou de tudo já. Deu 50 aqui. Então... Pô, que top, velho. Já fizemos um baita de um conteúdo já. Cadê o... Aqui, deixa eu achar minha guia de perguntas aqui. Tô, rapaz, munido aqui, porque se fosse pra tocar sozinho, eu não conheço a vida do cara, não conheço muita coisa. Não, é. Ó, e que conselho você daria pra quem sonha em trabalhar com fotografia de esportes? Tá. Cara, primeiro você tem que parar de sonhar, né? E começar a realizar, colocar em prática. Entende? Então, assim, sempre que... eu sonho. Não, cara. Trabalhe pra realizar. Você tenha meta e expectativa, entende? Eu assim, não gosto muito do peso da meta, entende? Porque eu entendi que existem níveis de sucesso. E às vezes a gente traz pra gente com uma meta, cara, minha meta é fotografar a Olimpíada. Legal, cara. Talvez você nunca chegue lá. Mas também não é um nível de sucesso você fotografar algumas finais de campeonato. É um nível de sucesso. Tudo depende muito do teu referencial. Muitas vezes o nosso referencial tá só à frente, né? Mas a gente esquece de olhar no retrovisor. Entende? Claro que o retrovisor é pequeno e o para-brisa é grande, né? Você já deve ter ouvido falar pela referência que é, né? O retrovisor é para referência e o para-brisa é o que está adiante, ok? Mas eu acho que é um exercício importante você olhar, você dar uma olhada ali. Você não pode ignorar, entende? Então, primeira coisa, para de sonhar e começa a trabalhar em direção daquilo ali. Primeira coisa. Segunda coisa, cara, entenda que existem processos. Saiba a diferença entre dificuldade e cansaço. Entende? Porque o processo, ele é cansativo na grande maioria das vezes. E a dificuldade é pontual. Entende? Então você supera uma dificuldade, mas você continua na mesma batida. Então isso vai trazendo cansaço, entende? E quando você estiver cansado, descanse, mas não desista. Siga, não queime etapas. Domine a técnica. Para que quando as oportunidades surgirem, você esteja pronto. Entende? Invista em equipamentos. Tem equipamentos como ferramentas.
É indissociável. Não tem como você alcançar o máximo do seu potencial se você não tem as ferramentas apropriadas para desenvolver o máximo do seu potencial. Se coloque disponível para as oportunidades. E aqui eu vou falar uma coisa, cara, que muitas pessoas já falam, e quando você ouve do outro, e você vai estar ouvindo, quem está vendo, assistindo a gente, vai estar ouvindo de mim, talvez não vá levar muita fé, mas eu vou te falar, cara, acredita que aconteceu comigo. Coloque toda a sua energia e compromisso com a fotografia e o resultado, o dinheiro é consequência. Todo mundo precisa de dinheiro, cara. Dinheiro é uma coisa incrível. Eu adoro dinheiro. É sensacional. Mas quando você faz pelo dinheiro, cara, parece que ele vai correr de você. Entende? Então eu sei que você está querendo ganhar grana com fotografia hoje. Eu sei que você quer resultado, você tem conta para pagar. E aí você vai ficar naquela assim, cara, eu preciso ter grana para me manter como fotógrafo, para me manter como fotógrafo eu preciso ter grana. Eu entendo isso, entendeu? Isso aí é um desafio que todo mundo vai viver, todo mundo vive. Você vai ter que encontrar uma forma de você furar isso, entendeu? Isso é para todo mundo. Mas à medida que você entende, cara, você coloca toda a tua energia, todo o teu compromisso com a tua melhor fotografia, é natural que surjam novas oportunidades. Porque, veja, a fotografia é uma espécie de comunicação visual, é uma plataforma de comunicação visual. As pessoas veem seu trabalho. Então, exiba seu trabalho. Use as redes sociais para exibir seu trabalho. Mostre suas melhores fotos. Então, entende? Então, quando você segue todo esse fluxo, à medida que você tem a oportunidade, você está pronto para aquela oportunidade. E à medida que você está pronto para uma oportunidade, a oportunidade vira o quê? Vira um portfólio, e aí você tem feedbacks positivos que vão gerar novas oportunidades. Então, uma retroalimentação. Só que você está saindo do estágio da inércia para o movimento. Então, assim, o primeiro momento é o mais difícil, cara. É o mais difícil. É onde vem as suas dificuldades, os desafios, o cansaço. Mas à medida que depois você coloca tudo isso para rodar essa engrenagem, cara, aí é natural. Entende? Aí é só você continuar se aprimorando, se aperfeiçoando, se manter engajado, comprometido, que a coisa anda. Entendeu? Cara, show de bola, show de bola. Fernandão, eu acho que esse vai ser o papo de vários. Muito Tá? válido. Eu acho que a gente vai ter que bater bastante papo ainda, Sim. porque tem muita coisa, cara. Tem muita Sim. coisa pra gente conversar. Você tem uma história muito legal e hoje eu acho que a gente acabou contando um pouco do Fernando do Rio de Janeiro e a parte 1 da trajetória dele em Maringá. Sim, A parte sim. 1 da trajetória dele em Maringá. Foi muito legal ter você hoje aqui. Gostei demais do papo. E vamos conversar de novo. Vamos, cara, prazerzaço. Você viu que eu quase não falo, né, cara? Então conversar pra mim, cara, é um dos programas favoritos, cara. Eu adoro ver, por exemplo, entrevistas, coisas desse tipo, consumir o podcast por conta disso, né? Porra, porque conversar é o maior entretenimento de todos. Não tem Que outro igual. legal. Show de bola. Boa? Obrigado por estar aqui com a Prazerzaço, gente tamo hoje. junto. E é isso aí, gente. Encerramos aqui a primeira edição desse novo formato de podcast, onde a gente vai trazer alguns empresários, alguns empreendedores para falar com a gente aqui, contar um pouquinho da sua trajetória de vida e, principalmente, te dar insights para você sair da inércia para o movimento. É isso aí. Tchau, tchau. Ó.